Irmãos queridos, paz e graça a todos vocês, um bom dia. Que Deus derrame uma bênção, uma graça especial sobre cada um de nós nesta manhã. Que a palavra dele que vai ser exposta seja de fato alimento para a nossa alma. Precisamos disso. Alegria minha rever alguns irmãos, pessoas queridas que por algumas razões estavam ausentes, e amigos que aqui chegaram também. A alegria de rever o Jair, viu, Jair? Estou muito feliz de ver você aqui, junto com o Cornélio. E esta é uma manhã muito especial para todos nós, porque Deus está neste lugar, não é? Bom. Mais adiante nós vamos saudar cada um de vocês, e quero só falar da minha alegria e saber que você que acompanha pela internet, participa do culto, tem o igual privilégio de ser abençoado por Deus nessa manhã. Que seja assim mesmo, em nome de Jesus. Eu tenho um pedido de oração. Um pedido de oração por uma criança chamada Felipe. Ele tem 5 anos. Na última quarta-feira, ele foi atropelado por uma moto. Perdeu uma parte, um osso da cabeça. Um estado grave. E agora de manhã, hoje de manhã, ele será submetido a uma cirurgia para a colocação de uma calota craniana. Amanhã, não é? É, amanhã, de manhã. Dia 29, amanhã de manhã. E a igreja é o povo de Deus, que deve ter essa sensibilidade e essa responsabilidade de orar. Esse foi um pedido que chegou às minhas mãos. Existem outros casos, se você sabe, enquanto a gente ora, ponha na sua mente em oração também, aqueles que sofrem, aqueles que estão no leito da enfermidade, para que a mão do Senhor esteja sobre eles. Vamos orar. Soberano Deus, Tu que és o Senhor de todas as coisas, o Deus que com a palavra de poder criou os céus e a terra e tudo o que existe, e com o braço forte e mão estendida governa todas as coisas. A Ti seja dada nesta manhã toda adoração, toda glória e também todo louvor. Ó Deus, colocamos diante dos Teus olhos a vida de Felipe. Que o Senhor misericordiosamente o resgate com saúde, para que ele conheça o Teu amor e a Tua misericórdia. E através de um testemunho assim, os seus pais, aqueles que estão à sua volta, saibam que há um Deus em Israel. Ouve a oração da igreja, Senhor, também em favor daqueles que nesta manhã carecem de um milagre do Senhor. Nós cremos que Tu és o mesmo Deus que agiu no passado e que é o mesmo Deus hoje. Por isso, receba a nossa gratidão, nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Por favor, querido, abra a sua Bíblia. No Evangelho que Mateus registrou. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Se você está do lado de alguém que está sem Bíblia, ofereça para que alguém também leia conosco essa porção querida da Escritura. Eu vou ler do verso 22 ao verso 33. Jesus anda por sobre o mar.
Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Queridos, esta porção, ela não é uma peça isolada na narrativa dos evangelhos sinóticos. Ela está em conexão com outras passagens. Mateus não diz isso, mas Marcos, sim. Se você prestar atenção, esta mesma passagem é narrada por Marcos e por João. E é Marcos quem diz que tudo isso aconteceu por causa da multiplicação dos pães, que é uma narrativa anterior, um episódio anterior. Jesus tinha operado um grande milagre e dado uma grande lição, multiplicando os pães e peixes. E os discípulos não tinham entendido aquela mensagem. Antes o coração estava endurecido. E Jesus, então, lhes proporciona esta experiência. Então tem uma conexão, ela está linkada a um contexto aqui. E eu quero partilhar com você essa experiência e deixar algumas lições para você e para mim. Porque sempre que a gente lê a Escritura e medita nela, Deus fala conosco. Então não feche o seu coração, nem a sua mente, preconceituosamente. Ouça o que Deus tem para falar com você nesta manhã. Eu vou expor o texto. Então acompanhe, por favor. O texto começa falando que Jesus, logo a seguir à multiplicação dos pães, compeliu os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Lendo os outros textos, ou as outras narrativas, eu tenho algumas informações. Por exemplo, e tem a informação de que eles atravessaram o mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia, que era, na verdade, o lago de Genezaré, é a mesma coisa.
E eles iam em direção a Betsaida. E atravessariam uma região chamada os Gadarenos, onde Jesus teve uma experiência importante, maravilhosa, que depois você pode conferir. Há uma informação também, que eu vou comentar um pouco mais adiante, sobre o trajeto, o trecho, a distância em que os discípulos tinham se afastado da praia ou da margem do lago de Genezaré. Só João é quem diz qual foi a distância, que era cerca de 30 estádios. Menos de 1 quilômetro. Cada estádio, um estádio romano, era mais ou menos entre 185 a 200 metros. Era menos de 1 quilômetro que eles tinham se afastado. Isso era à noitinha, tinha escurecido. E Jesus tinha mandado que eles atravessassem para a outra banda. Eu quero destacar aqui, para começo de conversa, o verbo compelir. Jesus constrangeu os discípulos a atravessar o lago de Genezaré. Compelir é empurrar. Jesus ordenou que eles fossem. Havia um propósito em tudo isso. Não foi apenas uma dica, uma orientação. Jesus queria que eles fossem adiante dele, sozinhos, e os constrangeu a ir. Jesus tinha um propósito em tudo isso. Ele sabia o que estava acontecendo e o que ia acontecer. E nas narrativas paralelas, como citei a vocês, tem um detalhe. O texto diz que Jesus os via remando sobre o mar encapelado. Ora, era de noite. Como é que Jesus, lá do monte, de onde estava, podia vê-los remando à noite no lago de Genezaré, se era uma tempestade, pelas características, não devia haver luar? Como é que Jesus via que eles estavam em apuros? É porque Jesus é Deus. Aquela manifestação é uma revelação de Jesus como sendo Deus. Somente Deus pode andar sobre as águas. Somente Deus pode ver o que o homem natural não vê. Jesus tinha um propósito. Aquele sofrimento que os discípulos passaram não foi casual. Era um sofrimento programado, planejado pelo próprio Deus. Na verdade, era um tratamento de choque. Era uma estratégia divina para treinar, trabalhar a vida dos seus discípulos. Isso diz para mim e para você nesta manhã, que a vida daqueles que são amados por Deus não está isenta de provações, de lutas, de angústias, de dores e lágrimas, de tentações, de perigos, inclusive preparados pelo próprio Deus. Porque pelo que eu conheço das Escrituras, em todo o seu transcurso, Deus não é apanhado de surpresa em momento algum.
Nada acontece fora ou ausente do conhecimento de Deus. É dele o querer e o efetuar todas as coisas. Aquele que sonda e conhece a vida dos homens não conhece o acaso, nem a fatalidade, nem é surpreendido por uma ação maligna que lhe roube a autonomia, a direção e o governo. A história está na mão do Senhor. Ele é quem governa todas as coisas. E a vida dos seus filhos, dos seus amados, está na mão poderosa de Deus. Nós temos o exemplo da vida de Jó, que era um homem temente a Deus, um homem que o próprio Deus deu testemunho a respeito da piedade de Jó. Não foi ninguém que exaltou as qualidades de Jó, foi o próprio Deus. E Satanás lhe disse, numa audiência, num plano espiritual, Satanás disse, ele é assim piedoso, temente, porque ele tem tudo nas mãos, ele é rico, nada lhe falta. Toque na vida dele, tire o que ele tem, para ver se ele não blasfema na tua face. Satanás não disse que ia fazer isso, porque ele não tem autoridade sobre os filhos de Deus. A Escritura diz que quem é de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. E foi Deus quem disse a Satanás, eu lhe dou autoridade para que você toque na vida de Jó. Tire tudo que ele tem, só não tire a vida, e você vai ver que ele não vai blasfemar. E Satanás, com uma carta nas mãos, autorizado por Deus, tirou tudo que Jó tinha, inclusive a saúde. E Jó disse, na sua angústia e na sua dor, nu vinha essa terra, não tinha nada, não tive nada. E para o pó eu voltarei sem nada. Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. É Deus quem dá, é Deus quem tira, é Ele quem fere, é Ele quem cura. Na vida dos santos, na vida dos crentes, na vida dos que são amados por Deus, há um governo, há uma direção. Mesmo as coisas que acontecem, Deus está conosco nelas. Jesus estava no comando, no controle. Aquilo que se levantou naquele mar, naquele lago, estava no controle de Deus. Nenhum mal sucederia àqueles discípulos, porque Deus governa o mar, o vento e tudo mais. A prova é que no final do texto, Jesus dá ordem ao mar que se aquieta, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Salmo 23, tão conhecido, tão lido. É um salmo do crente, daquele que tem a Deus como seu pastor. E Deus diz ali, na boca de Davi, que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada. Nada. E aí vem a argumentação. Nada nos faltará, inclusive vale da sombra da morte. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Jesus estava com os discípulos no mar de Tiberíades.
ficando só para orar no monte, Jesus estava orando pelos seus discípulos. Assim como Jesus hoje intercede por nós. Na nossa luta, na nossa angústia, na nossa dor, no nosso desespero, no nosso vale da sombra da morte, Deus não está ausente. Ele está intercedendo por nós. Intercedendo por nós. Lá estava ele só, mas o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O barco da nossa vida, muitas vezes, é açoitado pelas ondas. Ondas dentro de casa, onda fora de casa. Ondas revoltas no campo da saúde. Ondas revoltas no campo profissional, no campo emocional, no campo psicológico, espiritual, tudo que nos cerca, o barquinho da nossa existência, muitas vezes é açoitado e achamos mesmo que ele vai naufragar. Ventos contrários não nos faltarão nunca. Na quarta vigília da noite, verso 25, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Deixe-me comentar duas coisas sobre esses dois versos. Primeiro, a maioria aqui já sabe. Quem sabe você que acompanha pela internet, talvez nunca tenha ouvido, mas enfim. Quarta vigília da noite. Assim os judeus dividiam a noite em 4 vigílias de 3 horas. Os romanos dividiam em 3 de 4. Então, de 6 da tarde às 9 da noite, de 9 à meia-noite, meia-noite às 3, de 3 às 6. A quarta vigília da noite era de 3 às 6. Eles embarcaram ao entardecer. Eles embarcaram na primeira vigília. E sofreram a noite inteira. Em momentos de angústia e de dor, as horas não passam. Em perigos de morte, segundos são eternos. Aquela madrugada inteira, no escuro, açoitados pelas ondas, os barcos eram pequenos. Não havia recursos de navegação como grandes embarcações. Eles acreditavam mesmo que morreriam naquela madrugada longa e eterna. E eles tinham uma palavra de Deus nos ouvidos, na mente e no coração. Jesus tinha dito para eles, no final da tarde: embarquem, vão para o outro lado, que eu já estou indo encontrar com vocês. E às 7 da noite, às 8 da noite, às 9 da noite, em todo o tempo, eles olhavam ao redor, aguardavam outro barco, aguardavam a vinda de Jesus. Onde está o Mestre? Onde está o nosso Deus? Onde está o Senhor que nos deu a palavra? Cadê Jesus? Que é um clamor, é um pensamento que todos nós fazemos, a pergunta que sempre fazemos quando estamos passando pelo vale. Onde está Deus que não me socorre? Onde está a promessa cumprida? Por que a demora? Porque Deus não vem, porque Deus não chega, porque Ele não me atende. E você sabe que quem espera
O tempo não passa. É uma eternidade. Primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília e nada de Jesus. Às vezes Deus parece mesmo demorar. Mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Segundo aspecto, os discípulos seguramente esperavam que Jesus os encontrasse em um outro barco. Acho que eles jamais imaginariam ver Jesus andando sobre as águas. Isso diz para mim que Deus não segue os trilhos da nossa incredulidade. Deus habita o sobrenatural. Deus não é homem no sentido de precisar limitar-se à limitação humana. Ele é homem quanto à sua natureza em Jesus. Perfeitamente homem. Mas demonstrou que, como Deus, não se limita às nossas limitações. O problema daqueles homens era o mar revolto, pois Jesus veio andando sobre o mar revolto para mostrar que Ele é soberano sobre os nossos problemas. E veio da forma mais inesperada. Os discípulos olhando para aquela porta, a única porta que eles imaginavam que seria um barco, Jesus vem de uma outra forma. Deus pode responder o seu problema, a sua angústia, de uma forma que você não está esperando. Terceiro aspecto ainda sobre esse versículo. Ficaram tão amedrontados, estavam tão exaustos, tão desesperados, que é a tradução para aterrados, tão desesperados, que ao verem Jesus andando sobre as águas, gritaram: é um fantasma. E começaram a gritar, igual crianças amedrontadas. Havia na região crenças, histórias de fantasmas que, nas madrugadas, naufragavam embarcações, apareciam a marinheiros. Muitas histórias inventadas que corriam naquela região. E não é que na hora do medo, na hora do desespero, eles acreditaram em lendas? Isso quer dizer para mim e para você que, quando bate o desespero, muitos se agarram, se apegam ao que tem nas mãos, até em crendices, até em lendas. Eu já vi, já ouvi, já recebi como testemunho, e já presenciei também crentes, pessoas de Deus, acreditando em simpatias, em lendas. Gente que até hoje, viu, daí, desemborca o chinelo, porque senão a mãe morre. É. Gente de Deus, que se arrepia quando vê um gato preto, não passa embaixo de escada. Enfim, todas essas bobeiras. Gato preto é só um gato preto, não tem nada demais. Simpatias que aprendem e perpetuam aquilo, passam para os seus filhos e netos. Eu já falei aqui que eu conheço uma simpatia que não tem errada. Vocês lembram? Simpatia boa para dor de cabeça.
Querem aprender? Pega um limão, corta em cruz, joga uma bandinha daquela para trás, dá 3 pulinhos e toma um Doril. Não tem errada. Começaram a gritar, em desespero, é um fantasma. Se esqueceram de Jesus. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Sou eu. A nossa fé precisa estar centrada, firmada no sou eu. Ou no eu sou. Que é a pessoa de Jesus. Não no que falam a respeito dele, mas na nossa experiência pessoal com ele. Não tem mais. Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso socorro. Ainda que pareça demorado, não desista. Não se apegue, não se agarre a outra coisa que não seja ao Senhor Jesus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Aí Pedro, respondendo ao que Jesus disse, eu acredito que Jesus passou perto dele, porque era o mar revolto, tem aquele barulho, e eles ouviram a voz de Jesus. E Pedro disse, agarrado lá, se és tu mesmo, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Não era uma dúvida de Pedro a respeito do poder de Jesus, é o contrário. Pedro estava dizendo, se és tu mesmo, eu creio que tu podes me fazer andar sobre as águas. E Jesus disse, então venha. E Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. O mar não tinha se aquietado ainda. E Pedro começou a andar. Sabe o que é que isso diz para mim e para você? Não importa a circunstância adversa, não importa a gravidade das ondas, do problema, se Deus nos dá uma palavra de ordem, nós podemos andar sobre as águas. Se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Se é Deus mesmo, vá, porque é bênção. Se não é Deus, não vá nem no plano que você vai se arrebentar. E Pedro andou sobre as águas. Mas aí vou caminhar para o fim desta minha reflexão. Foi ter com Jesus andando sobre as águas. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começou a submergir e gritou, salva-me, Senhor! Querido, se você está seguindo a Jesus, Ele é o seu capitão, Ele é o seu guia, Ele é o seu Deus, e é todo poderoso. Não tire os olhos dele. Porque se a gente tirar os olhos do Senhor e olhar para as circunstâncias adversas, os problemas, a vida, o mundo, a gente vai desanimar mesmo. A gente vai submergir, não tem como. Não tire os olhos de Jesus. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Tirou os olhos, olhou a circunstância, começou a afundar. Não tire os olhos do Mestre. Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, aí sim, cessou o vento, quando entraram no barco. E aí, os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Aqui está o resultado do teste pelo qual eles passaram. Eles reconheceram a divindade, a majestade, o poder de Jesus, que eles não tinham declarado lá na multiplicação dos pães. Aí depois dessa prova de choque, desse tratamento de choque,
eles se quebraram, se quebrantaram, se debruçaram aos pés do Senhor. São muitos detalhes que as outras narrativas contam, que dá história para um outro dia, uma outra mensagem, muitas coisas preciosas para a nossa vida. Fica para outro dia. Mas que hoje, do que nós ouvimos, o Espírito Eterno encoraje você, encoraje a mim, a não desistirmos da fé que nós depositamos no Salvador. Nós estamos passando dias de muitas angústias. E pelo que nos dizem as profecias, as coisas vão piorar. As ondas vão se altear. O mar vai ficar mais encapelado. Mas Jesus vai subir ao barco conosco. Na hora certa. Nós já estamos nos aproximando da 4ª vigília. Mantenha a sua fé viva no Salvador. Que Ele nos abençoe e nos guarde.